Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, eu vou ler esse texto, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Não sei esse elogio hoje, né? Vai ser como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Senhor, pedimos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um dado uma notícia que tem sido amplamente difundida no Brasil, diz o seguinte: a pandemia do novo coronavírus obrigou as pessoas a passarem mais tempo em casa com suas famílias. Segundo o levantamento do Sistema de Monitoramento Inteligente, o CIMI, 51% da população do estado de São Paulo estava em casa em 25 de maio, cumprindo as medidas de isolamento. Isso é do ano passado, do isolamento social. Entretanto, conviver em confinamento por muito tempo com outras pessoas pode ser motivo de conflitos domésticos e chegar até a consequências sérias, como os divórcios. Aqui não fala, né, mas tem casos de abusos e agressões também, violência doméstica. Em entrevista à rede Alesp, a advogada especialista em direito da família, Ana Paula Gimenez, explicou que as separações de casais estão mais frequentes na quarentena, porque agora as situações que se apresentam só podem ser encaradas diretamente. Abre aspas. Quando o casal tinha algum desentendimento, eles buscavam atividades externas para aliviar a tensão e para fugir do problema. Agora não há mais essa possibilidade, fecha aspas, acrescentou. Então agora tem que conviver junto, então agora o negócio ficou feio, né? Para Ana Paula, os conflitos são agravados pelo estresse do isolamento.
abre aspas, o medo de perder o emprego, de se endividar durante a crise do coronavírus, aumenta a tensão entre os casais, o que pode resultar num divórcio no cenário mais grave, pontuou. Na Itália, por exemplo, o número de divórcios aumentou 30% durante a pandemia. Isso foi no ano passado, isso deve ter aumentado mais. A advogada diz que é preciso aproveitar esse tempo para resolver pendências dentro do relacionamento. Eu tenho uma tese, uma tese ou uma ideia de que famílias que já vinham, ou famílias que já não vinham bem, na pandemia, os problemas só vieram a realce, só realçaram os problemas. Famílias que já não vinham bem, os problemas não eram... Havia problemas, mas esses problemas eram deixados de lado por conta das atividades fora de casa. Quando as pessoas acabam convivendo por mais tempo, o conflito acaba sendo inevitável. Então, a minha tese é de que famílias que já não vinham bem, a pandemia só veio realçar os problemas que eles já tinham, chegando a trágicas consequências como separação, como problemas com os filhos, ou até mesmo muitos casos de agressões, violência doméstica. Muitas mulheres foram agredidas durante esse período, um cenário muito triste. E, meus irmãos, o meu desejo aqui é mostrar para os amados, a partir da palavra de Deus, que Deus pode ser gracioso, mesmo para com famílias problemáticas. Aqui foi só essa introdução. Meu desejo aqui não é tratar sobre problemas domésticos, mas mostrar que qualquer família pode enfrentar conflitos no lar. Qualquer família pode ser disfuncional, até mesmo família de crentes. Como foi o caso de Sarai, como foi o caso de Abrão. No entanto, a tese que eu quero defender aqui é que Deus pode ser gracioso mesmo para com famílias problemáticas. E que se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós poderemos lidar com as nossas dificuldades na família, no jeito de Deus, e não conforme aquilo que a gente acha melhor. Nós podemos resolver os conflitos com a graça de Deus e não na forma como achamos melhor. Por exemplo, nós temos um problema aqui no texto. O versículo 1 começa dizendo: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Já temos um problema. Qual é o problema? Sarai, que depois veio se chamar Sara, como nós conhecemos, depois da aliança que Deus faz com nosso querido Abrão. Sarai não podia ter filhos. O versículo ele começa com esse ora, e essa conjunção aqui está relacionada com os versículos anteriores. No capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abrão. Deus disse para Abrão que faria dele uma grande nação, que ele teria uma descendência numerosa. Versículo 2 até o 4, no capítulo 15, diz assim: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão sabia que teria um filho, e desse filho Deus faria uma grande nação. Certo? Agora, Sarai, ela talvez não tinha ideia de que o fato de Deus ter prometido a Abraão que ele teria um filho, e ele tinha dito que seria com Sara, mas o fato dele ter dito que teria um filho, faz ela pensar que pode ser com uma das suas concubinas, já que Sarai não podia ter filhos, já que o versículo 2 aqui, Deus tinha impedido ela de dar à luz. Então, esse verso 1, quando ele diz ora, está fazendo uma ponte, está fazendo uma transição do pensamento, aquilo que foi dito no capítulo 15, que Abraão teria um filho,
ao fato de Sara não ter condições de ter filho. Um comentarista ele diz assim: era precária a situação da mulher na sociedade antiga. Uma mulher sem filhos facilmente poderia ser substituída por outra, dotada de rosto bonito e fértil. Os fariseus perguntam para Jesus no Novo Testamento: é lícito o homem se repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Nos tempos do Antigo Testamento, culturalmente era lícito. As pessoas poderiam divorciar da sua esposa se ela não pudesse dar luz, não pudesse... Se ele de repente achasse que ela não é muito bonita, ficou estranha. Não sei. Agora, eu fico pensando em Elcana, né? Elcana diz que amava Ana que só, mas tinha Ana e tinha Penina. Eu até brinquei com Elaine, né? Elcana disse para Ana, doida para ter um filho, aí Elcana disse para Ana: Ana, não sei se sou eu melhor do que 10 filhos? Aí eu disse: Ana deveria ter dito: eu não sou melhor do que 2 mulheres. Mas, enfim, culturalmente era aceitável, mas não diante de Deus. Já falei para os irmãos que, aparentemente, parece que Deus não condena a poligamia. Mas a gente vê, é só o que a gente vê relacionamentos em que há mais de um cônjuge, né? Tem problemas. E era assim a família de Abrão, Sarai, Agar e outras que vieram aí, e outros homens de Deus que tiveram mais de uma mulher. Então as mulheres achavam alguma segurança quando elas se tornavam mães naquela época. E a competição entre as mulheres, no tocante aos homens, não era sexual. O homem fazia o que melhor lhe agradava. A luta, aqui ainda citando um comentarista, ele diz: a luta envolve o número de filhos que ela deveria ter para cimentar o seu casamento. De acordo com os padrões antigos, a situação de Sarai era uma calamidade. A situação de Sarai era uma calamidade. Então, se ela não pode ter filhos, ela tem uma ideia da cultura da época também, que nem tudo que é cultural é bom. Mas era o costume da época. Sarai pensou: já sei, eu não posso ter filhos, Deus me impediu de ter filhos. E parece que ela chega a culpar a Deus: não tenho filho, a culpa é de Deus. Mas vamos dar um jeito aqui. Deus fez uma promessa para tu, não foi? Pronto. Vamos ajudar o Senhor. Vamos fazer um menino. Mas eu não posso. Eu sou estéril. Já sei. Vamos nos adequar ao espírito da época, da cultura da época. Vamos ter um filho por meio da minha serva Agar. Então, no versículo 2, ela diz: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, ela recorreu ao costume dos povos antigos. Uma mulher, como eu disse, uma mulher que não podia ter filhos, ela era envergonhada. E o jeito era pedir que uma serva sua fosse entregue ao seu marido, para através dela produzir um herdeiro. Quase uma barriga de aluguel. Só que é com o marido. Acho que ninguém aqui tem coragem disso. Mas era o costume da época. Os filhos nascidos da serva seriam considerados filho da dona, da senhora, né? Da sua senhora. Esse era o costume. Eu acho que eu já citei para os irmãos, né? Algumas pessoas até dizem que na época, quando uma serva ia ter um filho que seria para a dona, não para a serva, a dona ficava perto, né? E ficava na posição do nascimento, na posição de dar à luz também. Então, quando o bebê nascia, já era entregue para a dona, não para a mãe. Chega a ser pesado, né? Um negócio desse. Era uma doação, era uma adoção forçada, quase isso. Mas vamos lá. Sarai então pediu a Abrão que tomasse a sua serva e tivesse um filho por meio dela. Na versão NVI diz assim: me edificarei com filhos por meio dela. Ou farei uma família por meio dela. Versículo 2 diz que Abrão
atendeu ao conselho de Sarai. E eu acho que aqui é uma indicação, acho não, tenho certeza que aqui é uma indicação do erro de Abraão. O narrador, ele coloca um ponto aqui, né? No versículo 2, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Isso aqui, eu acredito que é muito importante. Ele está chamando a nossa atenção para um erro daquele homem que um dia veio ser chamado de amigo de Deus. Ele ouviu a sua mulher. Isso foi o erro? Não. Ouvir a mulher não é ruim. O ruim é ouvir um conselho ruim. Esse é o problema. O erro dele não foi ouvir a sua esposa, mas ele ter esquecido aquilo que o Senhor prometeu. Ele não precisava dar um jeito na promessa de Deus de que ele iria ter um filho. Ele não precisa ajudar o Senhor. Ele não precisa ajudar o soberano Deus. Deus é soberano. Deus disse que daria um herdeiro. Mas ele preferiu ouvir o conselho da sua esposa, que não era um bom conselho. Abraão talvez tenha raciocinado que a promessa poderia cumprir-se daquela maneira. E o fato de que já se haviam passado 10 anos em Canaã, como diz o versículo 3, pode ter aumentado a pressão sobre eles. Deus disse que eu vou ter um filho. E quando o menino nasceu, ele já tinha 86 anos, né, Abraão? Deus disse que eu vou ter um filho. Passou 10 anos aqui, eu estou ficando velho. Talvez, sabe... Não, talvez quando Deus diz que eu vou ter um filho, talvez eu tenha que fazer por onde. Mas não precisava. E foi um erro de Abraão não confiar na promessa do Senhor e não dirigir o seu lar espiritualmente. E aí os problemas acontecem na família. É assim, sempre foi assim. Desobediência a Deus gera problema, gera crise na família. O resultado está no versículo 4 ao 6, né? Os resultados. Diz que Abraão teve relações com Agar, e ela concebeu, engravidou, e começou a desprezar a sua senhora. Começou a desprezar Sarai. Agora, o resultado da atitude errada de Sarai, do conselho errado de Sarai, da atitude errada de Abrão, gerou o resultado da insensatez, né, gerou desprezo de Sarai. E isso não foi bom nem para ele, nem para sua esposa, nem para Agar. E ele deveria ter assumido uma postura de liderança, mostrar firmeza para com a sua esposa, mostrar que ela não precisa se preocupar em ter um filho, porque Deus tem seus meios. Ora, Deus disse para Maria, você vai ter um filho, através do anjo, né? Você vai ter um filho, Maria, mas como será isso? Como será? Eu não tenho relação com homem nenhum. É porque Deus disse que você vai ter. Pelo Espírito Santo. Deus vai dar o seu jeito, mas você vai ter. A atitude de Abraão e Sarai era dizer, ok, Deus, então, olha, já estou chegando aos 80, já estou chegando aos 85. Bom, mas se Deus disse, então, está dito. Não preciso dar um jeito. Então ele deveria ter assumido uma postura de liderança, mostrar firmeza. Mostrar que Sarai não precisava se preocupar com isso, porque Deus vai dar o seu jeito, que pode esperar em Deus. E talvez isso nos ensine, homens, a pastorear nosso lar. Né? Confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. E haverá momentos em que os filhos, a esposa, ou até o contrário, né? O esposo, de repente quer atropelar o evangelho, atropelar os planos de Deus, a palavra de Deus. Aí é hora de fazer, epa! Peraí, o que foi que Deus disse? Eu fiz isso aqui para acordá-los. O que foi que Deus disse? Deus disse assim, então pronto, vamos confiar, irmão. Vamos confiar, pai. Vamos confiar, mãe. Vamos confiar, mozão. Vamos confiar, querida. O plano de Deus é esse. Vamos confiar.
E quando nossas famílias não são guiadas pelo que Deus diz, apenas por nossas intuições, por nosso gosto pessoal, quando nossas famílias são guiadas pela cultura, pelos costumes, pelo espírito da época que a gente vive, e aí a nossa família vai entrar em crise, vai ter problemas. E famílias disfuncionais, desestruturadas, são assim. E nós não estamos falando aqui de uma família, meus irmãos, de pessoas... Não é uma família de pessoas que não conhecem a Deus. Meus irmãos, Abraão ouviu Deus falando com ele. Ninguém aqui teve essa experiência de ouvir Deus falando: meu filho, você vai ter isso, vai ser assim, vai acontecer isso. Abraão teve essa experiência. E mesmo assim, atropelou os planos de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, existem famílias desestruturadas, mesmo cristãs. E aí os problemas acontecem à família de Abraão. Agar concebe e despreza Sarai. E essa ideia no versículo 4, né? Essa ideia de desprezar Sarai é que provavelmente Agar começou a agir com soberba. Lembra de Penina? Diz que Penina ficava o quê? Com Ana. Hã? Sendo égua, né? Ficava sendo égua com Ana, em outras palavras. Olha, eu tenho filhos e você não tem. Penina era a rival de Ana. E provavelmente a atitude de Agar foi a mesma. Eu tenho um filho, a minha senhora nem... Abraão está todo assim comigo, porque eu tenho um filho dele. E a minha senhora nem tem. Então começou a agir com soberba. E aí, no versículo 5, Sarai vai para cima de Abraão. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. A culpa é sua, Abraão. A minha serva está me desprezando. E o pior é que depois que o menino nasceu, ele nem é meu. Ficou com raiva. Ora, o plano foi dela. Acusação falsa de Sarai sobre Abraão. Então, ó, a soberba de Agar, aí Sarai, que dá a ideia, aí Abraão cumpre a ideia. Aí Sarai fica com raiva da ideia. Eu não sei se isso já acontece isso. A esposa dá uma ideia, aí o marido, ok. Aí a esposa fica com raiva da ideia. Acontece isso? Não, né? Acho que não. Mancília disse que não. Enfim, vamos fingir que... Ok, mas acontece isso por aí afora, em outros lugares aí. Não aqui, aí fora acontece bastante. Mas a esposa diz, olha, faça assim, o marido faz, e a esposa fica com raiva porque o marido fez. Foi Sarai, né? Algo que ninguém faz hoje em dia. Mas Abraão joga de volta para Sarai. Não, ela é sua serva, faça o que você quiser, que ela é sua serva, o problema não é meu. Aí você tem a soberba de Agar, você tem a falsa acusação de Sarai com Abraão, quer dizer, essa afronta é você que está me causando. Não. Aí você tem todo mundo com seus pecados, Abraão com a sua falsa neutralidade. Não, ela é sua serva, não, pode... Não, ela é sua serva, você está certa, vai lá. Abraão poderia ter liderado a situação, mas não fez. Falsa neutralidade. Aí o que acontece? Sarai humilha Agar. Começa a oprimir, ou deprimir, afligir a sua serva. E pode significar aqui, no versículo 6, né? Vai dizer aqui, Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Pode ser aqui que Sarai começou a perseguir a sua serva. E talvez colocando pesadas obrigações. Né? Tem um episódio de Chapolin Colorado, em que está contando a história de Branca de Neve e os sete... A piada lá, os sete chapolins, mas é os 7 anões. Branca de Neve e os 7 anões. Aí, o que é que eu ia dizer? Esqueci o que é que eu ia dizer. Hã? Pronto, começou a oprimir, obrigado. Esqueci, tô demais. E Arthur me lembrou.
Tá bom de acabar essa pregação. Ah, tu me lembrou, que coisa. Pronto. Aí a história contando, né, que eu não sei se na história verdadeira é assim, né, mas a Branca de Neve limpando a casa, a sala, né? Aí a sua madrasta pega e joga. Já tá limpo, Branca de Neve? Já está limpa. Aí ela pega e joga, suja mais a sala, né? Acho que a história de Branca de Neve deve ser assim, né? Eu não sei. Ou é Cinderela, sei lá. Enfim, é Cinderela, né? Mas pronto, mas aí do Chapolin é assim. Aí, tudo isso para dizer o seguinte, que a atitude de Sarai foi nesse sentido, né? Colocando mais encargo sobre a sua serva Agar, com pesadas obrigações, talvez até mesmo com agressões física ou, como é que o pessoal fala hoje, agressão verbal, emocional, psicológica. E Agar foge da sua senhora, sai correndo. E aqui, meus irmãos, é um bom retrato de que pessoas que Deus ama, pessoas que se relacionam com Deus, também erram feio. Ser cristão, ser cristão, meus irmãos, não é uma garantia de que nossas famílias serão bem estruturadas emocionalmente, espiritualmente. Não é garantia. Não é garantia. Nós somos cristãos, então é certo que a nossa família é bem estruturada emocionalmente e espiritualmente. Não necessariamente. A menos que eu e a minha família obedeçamos a palavra de Deus, nos apeguemos à palavra de Deus, e nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Ou então, vai ser uma família de crente igual a família de Abraão, cheio de problemas. Aí nós temos do verso 7 em diante, nesse capítulo, o encontro do anjo do Senhor com Agar. Então, Agar, no versículo 7, versículo 6 diz que ela fugiu da presença de Sarai, depois de ser humilhada pela sua senhora. Ela foge, vai para o deserto, e o anjo do Senhor encontra Agar junto a uma fonte de água no deserto. Agar foge e segue numa peregrinação de desespero. E o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor, você vê aqui que está com letra maiúscula, né? O A maiúsculo. E o Senhor aí é Jeová, Adonai. Como o judeu lê, Adonai, Jeová. O anjo do Senhor aqui, uma descrição do... Alguns dizem que é uma teofania, outros dizem que é uma cristofania. Mas o anjo do Senhor aqui é a representação do próprio Deus falando com Agar. Eu posso dizer sem dúvidas que é uma representação do próprio Deus, porque vocês lembram, né, quando 3 anjos falam com Abraão, vocês lembram? Vão à tenda de Abraão e comem com Abraão. Um deles é citado que um deles é o anjo do Senhor. Antes dele, Jacó, Israel, lutou com o anjo do Senhor. O lugar foi chamado de Peniel, face a face com Deus. Como assim face a face com Deus? Não era o anjo do Senhor? É o próprio Deus. Alguns dizem que era Jesus, mas não creio. Mas o anjo do Senhor ali é uma representação do próprio Deus diante da pessoa ali. O anjo do Senhor fala com a mulher de Manoá. E depois fala com Manoá também. O anjo do Senhor. Geralmente, quando o anjo do Senhor aparece, alguém se prostra diante dele. Então, não era um anjo. Era o anjo do Senhor. É diferente, é uma figura diferente. Uma representação do próprio Deus ali, materializado. Como isso é possível? Para Deus, tudo é possível. É tanto que depois Agar vai dizer que ele vê. Deus vê. Tu és o Deus que vê. Falando com o anjo do Senhor. Mas vamos lá.
o anjo do Senhor fala com Agar e pergunta de onde ela vem e para onde ela vai. Ele não sabe. Ele não sabe, o anjo do Senhor vem lá do céu, vê tudo e não sabe. Está por fora, pergunta, de onde tu vem, Agar? Para onde tu está indo? Estou curioso. E a pergunta é interessante, isso no versículo 8, né? A pergunta é interessante e, como eu disse, faz parecer que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, não sabe de nada, não sabe do que está acontecendo. E vocês lembram que o Senhor, ele procura Adão lá no jardim, depois que Adão come do fruto, e o Senhor procura Adão como se não soubesse de nada, a mesma coisa. Vocês lembram? Ei, Adão, cadê tu? Aí Adão aparece. Opa, eu estava bem aqui de trás dessas plantas aqui, dos pés de coco aqui. Mas estou aqui, Deus. O que é que você fez? Comeu do fruto? Eu pergunto, como assim? Deus não sabe? Mas, quando Deus pergunta, o que é que você está fazendo? Para onde é que você está indo? De onde você vem? Não é que ele não sabe. Mas eu acredito que uma das respostas é que aqui há uma oportunidade, tanto de Agar aqui, como Adão lá no jardim, no passado, de dizer em suas palavras o que é que está acontecendo para Deus. Não é que Deus não sabe, Deus sabe, mas quer que a pessoa diga com suas palavras o que está acontecendo. Eu coloquei aqui que talvez essa seja uma das razões para nós orarmos, ou porque nós oramos. Perdão. Por que a gente ora, uma vez que Deus já sabe de tudo que a gente vai pedir? A gente poderia, em nossas orações, a gente poderia fazer só assim: Deus, tu sabes. A minha oração de hoje é: Deus, tu sabes. Aí só chora, só ri, enfim. Deus, hoje tu sabes como foi, então está entregue em tuas mãos. Deus já sabe, não sabe? Por que eu oro? Acredito que é para nós podermos nos humilhar diante de Deus e falar o que nós sentimos de verdade. Então o anjo pergunta: de onde você vem, Sarai? Para onde você vai? Sarai diz: minha mulher me humilhou. Eu estou fugindo da presença dela. É quem? Agar, justamente, é para ver se vocês estão atentos. Agar diz: a minha senhora me humilhou, Sarai, eu fujo dela. Eu fujo dela. E aí, meus irmãos, é uma oportunidade de falar o que você sente para Deus, né? Fugia da presença de Sarai. É engraçado que eu escrevi aqui: Sarai diz que fugia da presença de Sarai. Tá aqui, não. Aí o anjo do Senhor diz: volta. Você vai se humilhar para a sua senhora, no versículo 9. O versículo 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Interessante, né? Ela está fugindo de uma ruindade, né? Sarai é ruim demais. Mas também Agar também, né? Tem duas mulheres ali com problemas ali. Meus irmãos, ela diz: se humilha aos pés da sua senhora. Só que é interessante o seguinte: você vai se humilhar diante dela, mas você não será humilhada por mim, pelo Senhor. E isso me lembra que aquilo que a palavra de Deus diz no Novo Testamento, né? Que Deus dá graça aos humildes. Se você se humilhar, você será agraciado por Deus. Deus dá graça aos humildes. A soberba precede a ruína, diz Provérbios. Deus dá graça aos humildes. Deus prometeu aqui para Agar, disse: olha, volte para sua senhora, se humilhe diante dela. Mas saiba de uma coisa: eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua descendência.
A sua descendência eu vou multiplicar, diz no versículo 10. E disse o nome do filho: você está grávida de um menino. Deus fez a ultrassom ali para ela. Você está grávida de um menino. Ismael, o nome dele. Sabe por que Ismael? Porque Deus ouve. É interessante isso. Ismael significa Deus ouve. Aí Deus diz, o anjo do Senhor está dizendo para Agar: volte para sua senhora, eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou abençoar o seu filho. O nome dele é Ismael. Sabe por que Ismael? Porque Deus ouve. Deus ouve a aflição de Agar. Diz que Ismael seria alguém poderoso. Ismael seria como um jumento, né? Mas como um jumento selvagem, ele fala aqui. Alguém forte, poderoso. Aí, versículos 14 a 16, diz que Agar começou a louvar ao Senhor. E nas palavras dela, ela diz: porque Deus é o Deus que vê. E Deus fez o que prometeu. Deu um filho a Agar, de nome Ismael. Meus irmãos, tudo isso aqui para dizer o seguinte: Deus dá graça para famílias também desajustadas. Deus oferece a sua graça também para famílias com sérios problemas, para famílias disfuncionais. E a sua família, a sua casa, o seu lar, pode ser daquelas mais problemáticas. Aquelas famílias cheias de crise. E talvez você pense: a minha pastor está falando isso, mas nem sabe como é minha família. Nem sabe como é meu marido. Meu marido é um santo aqui na igreja, mas lá em casa pense num traste. Aí o marido talvez esteja pensando: pastor, é que você não sabe, a minha esposa é uma bruxa. Aqui, pastor, é diferente. Aí você: ei, pastor, lá em casa ela é uma bruxa. Né? Pena que acabou os rachas nessa pandemia. Ah, pastor, você não sabe, meus filhos são demais. Pense num menino ruim. Bom, você sabe aí como é a sua família. Agora tem uma canção que eu ouvi esses dias que diz assim: não há lugar que a sua graça não possa me achar. Quer dizer, a família ela pode ser a pior que for. Aquela família, sabe? Deus pode ajustar. Deus dá um jeito. Deus deu um jeito nessa família, meus irmãos. É uma família com... Depois veio ser uma família com 2 mulheres, 2 meninos. Abraão velho, né? Já velho, Sara já velha. A gente sabe a idade de Agar, talvez ela fosse uma nova. Já pensou? Era o problema da família. Não há lugar que a graça do Senhor não possa os encontrar. E há famílias aflitas, há mães aflitas, pais aflitos, filhos aflitos também. E são vários os problemas. Tem falta de amizade entre os filhos, o menino vive brigando um com o outro. E cresce e viram inimigos. Tem famílias assim. Tem filhos inconsequentes, filhos mimados. Veja, a culpa é dos pais. Filho mimado, a culpa é de quem? É dos pais, né? Não, a culpa é da avó desse menino que mima ele. Não, a culpa é sua, que mima o menino e a menina. A culpa não é dos outros. A culpa é sua. Mas veja, a culpa aqui dessa família de Abraão é de quem, meus irmãos? A culpa é de Abraão. A culpa é de Sarai. A culpa é de Agar. Pense na família, está entendendo? Havia soberba. Abraão é aquele marido que a coisa a casa está desabando e ele está deitado na rede. Entendeu? O problema acontecendo, tudo acontecendo e ele deitado na rede. Então é uma família totalmente desajustada, a meu ver. E a gente encontra esses problemas hoje também, de alguma forma. Problema entre os filhos, filhos inconsequentes, filhos mimados, pais brutos, pais
brutos, mães emocionalmente abaladas, o relacionamento complicado com o esposo, com a esposa, entre os cônjuges, que chega um momento que você acha que é melhor nem tocar em alguns assuntos para não ficar brigando. Eu não vou mais nem falar disso, eu não vou mais nem discutir sobre isso, porque eu já sei como é que vai ser lá em casa hoje. Então, surgiu um problema, pronto, eu vou fingir que não aconteceu. Uma hora vai explodir. Deixa me dar um conselho. Um conselho que eu aprendi comigo. Vai explodir. E vai ser triste. Quando você não resolve, uma hora vai explodir. Vai explodir, vai ser feio. São vários problemas que as pessoas enfrentam em suas famílias. E com crentes não é diferente. Agora lembre-se como diz a música, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A gente vê isso aqui nesse capítulo. Deus vê a aflição e Deus age. Agora você precisa estar disposto a obedecer a Deus, como Agar esteve disposta. Deus disse para Agar, volta para sua senhora. E se humilhe diante dela. A tarefa não é simples. Ela vai ser humilhada de novo. Mas não diante de Deus. Diante de Deus ela vai ser abençoada por obedecer a sua palavra. Meus irmãos, quem diria que numa família em que há Abraão e Sara, como eles vieram a ser chamados depois, o destaque é a serva Agar. Por que ela é o destaque? Porque todos erram, todos erraram aqui, certo? E quem é que não erra em casa? Mas Deus ainda assim oferece a sua graça para aquela mulher. Tanto aqui como lá na frente, né? Depois. Sara manda essa mulher se embora com esse menino. Está só aperreando o meu. Isaquinho. Manda ela embora, eu não aguento mais. Eu vou dar um chute nesse menino. Não tem, né? Não dá vontade, né, irmão? Vamos ser sinceros. Tem uns cabinha. Mas, cuidado com o Josias, viu? O bicho é ruim. Manda-se embora. E Deus de novo. Com Agar. Com Ismael. Veja, todos erram. Famílias erram, nós erramos, eu erro, minha esposa erra, meus filhos erram. A gente erra, a gente é pecador. E quantas famílias não são assim, desestruturadas assim? Mesmo crentes. Mas lembre-se, Deus, eu gosto de dizer isso, né? Deus faz novas todas as coisas. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Veja, o mundo hoje está um caos. Apocalipse diz que Deus faz nova todas as coisas. O céu tá do jeito que está. O céu poluído é não sei o que, a terra do jeito que está, é isso, é poluição, é pecado. Deus vai fazer novos céus, nova terra. Eis que faço novas todas as coisas. Deus é especialista nisso. E Deus faz isso também com nossas famílias, com nossos lares. Então, seja lá o que tenha acontecido com sua casa, seja aquilo que lhe aflige, ou seja, a desestrutura causada pelos seus pecados, pelos seus erros, se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, a seguir a direção de Deus, Deus vai mudar tudo. Deus vai transformar o seu lar. E Deus começou talvez a fazer alguma coisa aqui através de Agar. Talvez isso nos indique que você é o único crente da sua casa. Seu marido não é crente, a sua esposa não é crente, seus filhos não são crentes, seus pais não são crentes. Deus pode usar você para ser bênção no seu lar e fazer novas todas as coisas no seu lar. Porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Então seja obediente,
siga a direção do Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aquilo que tem sido dito, que tem acontecido nessa pandemia, com as famílias desestruturadas e se acabando, não vai acontecer com a sua nem com a minha, se formos obedientes e seguirmos a direção da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, privilégio, ouvimos Tua palavra.